Andrés, o que você precisa saber sobre o seu trabalho principalmente, tá? Então a gente começa com a introdução, onde a gente introduz o assunto e a gente termina com o objetivo geral do trabalho. É esse objetivo que a gente está tentando alcançar durante todo o desenvolvimento do trabalho. Depois a gente tem materiais e métodos. Essa seção é bem importante você ler com calma para você entender como é que foi feita a pesquisa. Então aqui vai dizer que fez pelo Google Forms, que houve 15 perguntas em escala Likert, né, de 5 pontos, 5 perguntas de múltipla escolha. Aqui vai ter a descrição exata de como é que o trabalho foi feito. Depois de você entender o percurso metodológico aqui, né, do seu trabalho, a gente vai partir para resultados de discussão. Alguns trabalhos definem, separam o resultado das discussões. Então, primeiro vem todos os dados, quantas pessoas responderam e etc. E depois relaciona isso com a literatura. No caso da UNB e da USP, a gente faz tudo ao mesmo tempo. A gente já traz o resultado e já discute esses resultados. Então, aqui a gente vai ter o começo dos resultados de discussões falando sobre a quantidade de respondentes que nós tivemos. Então, tivemos 44 pessoas que responderam. Desses respondentes, um deles não tinha empresa na região metropolitana de São Paulo, por isso que a gente não qualificou. Então, 43 sobraram. Desses 43, uma dessas pessoas não tinha, a empresa não aplicava avaliação de desempenho, então ela também foi desclassificada, então sobrou 42. Dessas 42, uma delas respondeu que não aplicava nem recebia a avaliação de desempenho. Então essa pessoa aqui, ela tinha empresa na região metropolitana, a empresa tinha avaliação de desempenho, mas ela nunca tinha recebido ou aplicado a avaliação de desempenho. De repente ela está lá há pouco tempo, não sei. A gente não fez essas perguntas do porquê, mas o fato é que ela não avaliou nem recebeu nenhuma avaliação de desempenho. Então ela foi desclassificada. No final, sobraram 41 pessoas. Quem são essas 41 pessoas? Pessoas que têm empresa na região metropolitana de São Paulo, a empresa aplica a avaliação de desempenho e elas já aplicaram ou receberam a avaliação de desempenho. E aí, nas 5 primeiras perguntas, a gente tem a caracterização da amostra. Caracterização da amostra, então vai trazer aqui o gênero, aí depois a gente tem aqui é o ensino superior ou pós-graduação, o nível de ensino, depois a gente vai ter o setor em que a empresa atua, a gente teve muito mais setores da saúde, indústria e TI do que os outros, saúde com certeza mais, a gente teve muito mais pessoas de pós-graduação e a gente também teve muito mais mulheres, feminino, aqui a gente tem a idade, né? Então a gente teve muito mais pessoas do sexo feminino de 35 a 44 anos. Interpretação dos gráficos é importante que você saiba fazer, acho que você tem essa proficiência. Caso você tenha alguma dúvida, você pode me perguntar, tá? E aí aqui a gente está falando do tipo de avaliação de desempenho aplicada por área de atuação. Então, a avaliação de desempenho que mais tem se aplicado é a avaliação por competência. Aqui, esse daqui é o da saúde, claro, porque tem mais saúde ali no setor que a empresa atua. Mas o que importa aqui para a gente é saber qual é o tipo da avaliação. No caso, é a avaliação de desempenho. Depois que a gente fez essa caracterização, a gente passa exatamente para a escala Likert. Então aqui no primeiro nós temos 2 momentos da escala Likert. A percepção do gestor enquanto aplicador da avaliação e a percepção do gestor enquanto avaliado pela avaliação de desempenho. Então, uma hora ele aplica, outra hora ele é avaliado. Na percepção do gestor enquanto aplicador, a gente teve algumas nuances aqui da escala Likert. Então as pessoas vão responder, aqui embaixo tem a legenda, discordo totalmente, discordo parcialmente, neutro, concordo parcialmente, concordo totalmente, que são essas daqui, né? Então o neutro não importa muito pra gente, o que importa pra gente é mais o CT e CP, o somatório dessas duas aqui e o somatório dessas duas pra cá. O neutro, a pessoa é neutra, ela não quis responder, né? Então o que importa pra gente é se tá mais pendendo pra cá ou mais pendendo pra direita ou mais pendendo pra esquerda, tá bom? Nesse caso aqui, no mapa de calor, o que chama a atenção da gente? CP 44, CT 44, neutro a gente vai descartar, CT 37 e a gente faz o somatório dessas duas aqui, como a gente está fazendo aqui,
com 61%, CP de 44, CT de 17. Somando aqui dá 61. A mesma coisa no 69. 37 mais 32 dá o 69 que a gente está aplicando. Porque é assim que se faz a análise Likert, tá? A análise Likert, a gente pega a banda da direita e a banda da esquerda. Desconsidera o neutro e pega para cá e pega para lá e vê qual que deu melhor. Isso é fica mais fácil de ver aqui no gráfico, ó. Então, este daqui do meio é o neutro, tá vendo aqui, ó, neutro. Este lado aqui, então, do azul é o positivo, CT e CP. E aqui o vermelho é o discorda totalmente ou discorda parcialmente. Isso daqui você consegue verificar que tem muito mais azul do que vermelho. A escala Likert é uma ferramenta para analisar, ou vamos dizer assim, vou colocar em uma forma que você talvez entenda, é para avaliar o clima, entre aspas, tá? O clima da organização quanto àquele assunto. Então, a organização tende a ser azul e não vermelha, porque a gente está fazendo um estudo global aqui de todas as respostas. Então é importante que você saiba isso. A escala Likert não está aqui para avaliar cada uma das questões. Claro que nós podemos falar assim, olha, quanto ao desenvolvimento profissional, tendeu mais um pouco para o vermelho aqui, mais neutro do que o azul. Mas no geral tendeu mais para o azul, ou seja, tendeu mais para as pessoas avaliarem positivamente tudo isso. Depois que a gente faz, então, aqui na percepção dos gestores enquanto aplicador, com o mapa de calor e com esse gráfico da escala Likert, este gráfico aqui, Andressa, é importante que você saiba que este gráfico é a forma correta de fazer escala Likert. A sua professora mandou outra forma de gráfico. Aquela forma de gráfico não é o correto de fazer escala Likert porque ela avalia pergunta por pergunta. A nossa ideia não é avaliar pergunta por pergunta. Escala Likert não é para avaliar pergunta por pergunta, é para avaliar o todo, para você bater o olho e verificar se está mais azul ou mais vermelho, se as pessoas estão mais de acordo ou mais em desacordo. É para isso que serve a escala Likert. A gente pode fazer uma análise individual de cada pergunta? Pode fazer. Aqui é possível fazer uma análise individual, mas o intuito da escala Likert é avaliar o todo, tá? Então, depois que a gente faz a avaliação das pessoas que aplicaram a avaliação de desempenho, a gente vai passar para os gestores que foram avaliados pela avaliação de desempenho. E aí aqui a gente vai ter uma coisa bem interessante que muito vai tender para a direita, para concordo parcialmente, concordo totalmente. Olha só como está muito mais verde. E aí a gente faz as análises dos dados totalizadores. Quais dados totalizadores? A gente vai somar essas duas últimas aqui, porque lembra que a gente está querendo ver quem concorda mais ou quem concorda menos. Porque quem concorda parcialmente ou concorda totalmente estão no mesmo bojo, aqui no mesmo balaio. A gente vai desconsiderar o neutro e vai pegar. Então você vê que essa escala de calor aqui, quando você vai para o gráfico, ó, fica muito mais azul, né? A gente tem aqui a linha do neutro, ela fica muito mais azul. Então perceba que é para isso que a escala Likert funciona, para medir o todo, para medir. Dá para medir, volto a dizer, dá para medir pergunta por pergunta? Dá, poxa vida, por que os objetivos estratégicos da empresa não estão alinhados, as pessoas acham que está um pouquinho menos alinhado, né? Dá para a gente fazer essa análise, mas perceba que a análise é sempre do todo. Eu não sei se a sua professora compreendeu isso, mas se a gente ler a literatura sobre escala Likert, ela sempre vai falar, olha, a escala Likert é para ler o todo, não é para ler pergunta por pergunta, é para ler o todo. Por isso que este gráfico, se você pesquisar no YouTube, pesquisar nos livros de escala Likert, que ensinam escala Likert, este gráfico é o que mais aparece. Por quê? É o gráfico que vai mostrar o todo. Dá para analisar pergunta por pergunta? Dá para analisar pergunta por pergunta, mas o intuito da escala Likert é analisar o todo. Eu estou evidenciando isso porque a sua professora falou em alguns comentários dela que a gente deveria... o trabalho que ela mandou era análise de pergunta por pergunta, né? E também em algum dos comentários aqui ela deu a entender que ela não entendeu o gráfico. Então talvez ela não tenha contato com esse tipo de gráfico. É estranho, porque é geralmente o tipo de gráfico
que é aplicado quando a gente apresenta a escala Likert, né? Mas tudo bem, é importante que você saiba, então, o que quer dizer cada coisa, né? Claro que as legendas estão aqui, concordo totalmente, concordo neutro, discordo e etc. Mas perceba que é preciso você entender que a gente está analisando se está mais azul ou mais vermelho. No caso aqui dos avaliadores, nos gestores enquanto avaliado, deu muito mais concordo totalmente, concordo parcialmente do que qualquer outra coisa. Então quer dizer que enquanto avaliados, eles têm uma percepção muito melhor do que quando eles são avaliadores, né? Aí a gente, no decorrer do texto, a gente vai explicando por quê. O fulano de tal, o autor fulano de tal diz que, enquanto avaliador, eles podem ter uma percepção diferente de quanto eles são avaliados, etc. Tá? E aí, para dar conta daquele objetivo que a gente teve lá no começo, que é identificar a percepção dos gestores com relação à avaliação, a gente colocou uma tabela. Porque se eu quero avaliar a percepção deles, eu coloco aqui, ó, o impacto, a descrição, a evidência dos respondentes e o autor que a gente pegou esse impacto, né? Então aqui estão as percepções, ó. Eles têm percepções de justiça e equidade, motivação e engajamento, desenvolvimento proporcional. Qual que é a descrição disso? Eles sentem que tem mais justiça e equidade. A percepção de justiça na avaliação reflete o sentimento dos gestores de que os critérios utilizados... Então esta planilha, esta tabela aqui, serve exclusivamente para dar conta do nosso objetivo geral do trabalho. É ela quem vai mensurar, colocar tudo condensado em uma única planilha, em uma única tabela, para responder o objetivo geral. Porque se a pessoa falar assim, qual foi o seu objetivo geral? O meu objetivo geral foi identificar a percepção de gestores com relação à avaliação de desempenho. Quais são as relações enquanto avaliados e avaliadores? Quais são, então, quais são as percepções dos gestores? Tá tudo aqui, ó. Tá aqui. As percepções são essas daqui, ó. Oh, meu Deus, cadê? Aqui. Justiça e equidade, motivação e engajamento. Então você atingiu o seu objetivo geral do trabalho? Sim, eu atingi. Está todos aqui, todas essas percepções aqui. Mas aonde é que tá? Enquanto aplicadores, concordo parcialmente foi 37, concordo totalmente foi 32. Enquanto receptores das avaliações, concordo parcialmente foi 44. Então isso daqui é um alto índice, que tá igual a nossa tabelinha, o nosso gráfico aqui, né? A mesma coisa. Só que aqui está em números. Então, a gente está dizendo, olha, eles acham que é justo e tem justiça e equidade, as respostas foram essas, a descrição é essa. Da onde eu peguei essa descrição? Do PONDES 2022. Eles acham que tem motivação e engajamento, esse é o impacto que eles acham que tem. A avaliação, não é que tenha, é a percepção deles. A gente não está medindo motivação e engajamento, porque daí a gente teria que pegar, sei lá, uma análise de clima organizacional, alguma coisa nesse sentido. A gente não tem esse acesso. Então a gente está deduzindo, ou melhor, a gente está mostrando a percepção deles. Isso daqui não foi comprovado empiricamente, a gente não tem os dados, mas é a percepção desses gestores, enquanto aplicadores e receptores, aplicadores e receptores aplicam e recebem a avaliação de desempenho, certo? Esse é o impacto, essa é a descrição, de onde eu tirei a descrição desse autor. Por que eu coloquei essa descrição? Porque as respostas foram essas, tá bom? E aí depois a gente tem aqui explicando, né, essa planilha toda, que é o que eu tô fazendo aqui, e depois a gente vai ter considerações finais. Considerações finais na USP é um parágrafo mesmo, tá? Não são mais parágrafos. Se você for adicionar algum insight que você tiver, alguma coisa que você quiser, você não pode passar de um parágrafo. As normas da AMB e da USP, Exalc, dizem que é um único parágrafo. E aí depois a gente tem as referências, depois você pode até dar uma olhada nas referências, e não é necessário, tá? Eles só vão perguntar o trabalho para você, dificilmente eles vão perguntar alguma coisa sobre algum dos artigos que foram utilizados, mas se você quiser acessá-los, todos eles têm link, tá bom? Aí, aqui a gente vai ter o apêndice, que é o questionário, né? Então, todas as respostas a todas as perguntas, as respostas, claro, estão aqui nas discussões, dos resultados de discussão, e ali são as respostas. Eu acho que, lendo o trabalho e com essa explicação, vai ficar claro para você entender o que é a razão de ser do seu trabalho, tá? Importante sempre entender o objetivo geral
é identificar a percepção dos gestores. E onde é que a gente identifica essa percepção? Na última tabela, na tabela 3, tá bom? Então, porque eles podem falar assim, ah, mas você atingiu o seu objetivo geral? Sim, eu atingi o objetivo geral a partir do momento que eu fiz essa planilha aqui, essa tabela, eu vou tirar impacto aqui e eu vou colocar percepção. Eu acho que é melhor, percepção. Porque daí fica mais lógico, tá? Então, qual é a percepção? A percepção é essa, a descrição é essa, a descrição é feita com base no autor, e as evidências, por que eu fiz isso, é com base nessa evidência aqui, tá bom? Qualquer dúvida você me manda.